Um tsunami monstruoso ameaça a Europa. Cientistas da Noruega agora acreditam que não se trata de uma questão de se, mas apenas de quando um poderoso tsunami ocorrerá e destruirá regiões inteiras. Vamos dar uma olhada de perto com imagens originais espetaculares da área de geração do tsunami, portanto, fique atento até o final, sejam bem-vindos, amigos. Quem agora tem o tsunami na Europa em sua cartela de bingo para 2024? Eu não. Mas, por outro lado, não estou mais surpreso com todas as loucuras que já vivemos este ano. Seja um tsunami, uma erupção vulcânica, um terremoto ou uma supernova, eu manterei você atualizado sobre todos os eventos emocionantes. É gratuito, você nunca mais perderá um vídeo novo e me ajudará imensamente. Obrigado a vocês, amigos. Mas agora você vai para o extremo norte, mais precisamente para a pitoresca região de Sunnmøre, no oeste da Noruega. Aqui, entre penhascos íngremes e fiordes profundos, você se esconde em um perigo que causaria medo até mesmo nos corações dos vikings mais duros. E não estou falando de uma horda de trolls furiosos ou de uma matilha agressiva de alces, o perigo vem de uma montanha chamada Åkneset. A princípio parece inofensiva, certo? Mas essa montanha tem um punhado, ou melhor, tem um punhado de rachaduras. Uma rachadura que está ficando cada vez maior e pode fazer com que uma parte gigantesca da montanha desmorone no mar, e se isso acontecer, todas as represas vão literalmente explodir. Mas, antes de mais nada, Åkneset está localizada diretamente no fiord de Sunnivaes, um braço do famoso fiord de Geiranger. De qualquer forma, há décadas os geólogos têm observado uma rachadura que está atravessando a montanha de forma lenta, mas segura. E quando digo lentamente, quero dizer realmente lentamente. A rachadura está crescendo apenas de 1 a 4 centímetros por ano. Isso não parece muito para comparação. As unhas de vocês crescem mais ou menos na mesma velocidade. Mas como diz o ditado, cada gota desgasta a pedra, ou neste caso, cada rachadura racha a montanha. A rachadura agora tem nada menos que 30 metros de profundidade e várias centenas de metros de comprimento e separa uma massa gigantesca de rocha. Estamos falando de cerca de 54 milhões de metros cúbicos de rocha, o que equivale ao volume de 20 mil piscinas olímpicas. Imagine 20 mil piscinas cheias de rochas esperando para cair no mar, e é exatamente esse o problema. Se essa enorme massa de rocha cair na água, você provocará um tsunami, e não será um tsunami pequeno. Estamos falando de uma onda monstruosa que pode ter até 80 metros de altura. O edifício de madeira mais alto do mundo, o Midtjylland, está localizado na Noruega e tem apenas 85 metros de altura. Agora você deve estar pensando: bem, um tsunami como esse perde sua força rapidamente, certo? Certo? Infelizmente não. Nos fiordes estreitos, a onda não pode se espalhar como no mar aberto. Em vez disso, ela é refletida pelas faces íngremes das rochas e amplificada como em uma banheira gigantesca, exceto que nessa banheira não nadam patinhos de borracha, mas vilarejos inteiros. Os lugares que correm mais riscos são Hellesylt e Geiranger. Os turistas e os pseudomodelos do Instagram talvez conheçam Geiranger. É um dos lugares mais visitados da Noruega, conhecido por seu cenário de tirar o fôlego. Ironicamente, essa mesma paisagem pode ser a ruína da cidade. De acordo com os cálculos dos especialistas, a onda do tsunami chegaria a Geiranger em menos de 10 minutos. 10 minutos para evacuar um vilarejo inteiro? Isso seria um pouco apertado, mas não entre em pânico. As autoridades norueguesas estão cientes do perigo e instalaram um sofisticado sistema de alerta antecipado. A montanha é monitorada 24 horas por dia, com sensores GPS, scanners a laser e sismômetros. A Åkneset é provavelmente a montanha mais bem monitorada do mundo. Se a massa rochosa se mover até mesmo 1 milímetro mais rápido do que o normal, os sensores soam o alarme. Então é um caso de salve-se se você puder. Os habitantes das áreas em perigo são avisados por meio de sirenes, mensagens de texto e até mesmo pelo TikTok. Eles têm, então, pelo menos 72 horas para se colocar em segurança. Isso parece muito, mas imagine você ter que arrumar toda a sua vida e se mudar em 3 dias. Não é tão fácil, não é mesmo? E por falar em não tão fácil, você sabe o que mais não é fácil? Prever exatamente quando esse deslizamento de terra ocorrerá. Os geólogos dizem que pode acontecer este ano, ou daqui a 10 anos, ou amanhã, ou nunca. É isso mesmo. Também pode ser que a montanha simplesmente permaneça como está.
Os geólogos não são videntes, eles só podem calcular probabilidades e a probabilidade de que o Åkneset ceda em algum momento é, infelizmente, muito, muito alta. Mas, naturalmente, não é 100%. O mais louco é que as pessoas da região têm convivido com esse perigo há gerações. Para eles, o risco de um tsunami é tão normal quanto o risco de sofrer um acidente na estrada é para nós. Eles têm até um termo especial para isso. Alev med fjellet, traduzindo, viver com a montanha. Um dos moradores mais antigos foi entrevistado em uma reportagem da National Geographic. Seu nome é Magne Åkernes. Ele tem 90 anos e, surpresa das surpresas, recebeu o nome da montanha. Ele conta que costumava brincar na montanha quando era criança. Jogávamos pedras na fenda e ouvíamos o quão fundo elas caíam, diz ele. Se essa pedra tivesse sido o estopim final do tsunami, teria custado caro para o seguro dos pais. Mas os vizinhos de Magne não são imprudentes, é claro. Eles são simplesmente pragmáticos. Outro vizinho diz: não podemos viver com medo constante, senão você para de viver. No entanto, as autoridades norueguesas estão fazendo tudo o que podem para minimizar o perigo. Elas estão até mesmo pesquisando maneiras de retardar o deslizamento de terra. Uma ideia é drenar a montanha, pois a água age como um lubrificante entre as camadas de rocha. Menos água significa mais atrito e, portanto, mais estabilidade. É um pouco como tirar a água de uma bola de neve que está deslizando, só que com uma montanha e muito, muito mais complicado e mais caro. Outra ideia é... Bem, na verdade não há outra ideia. Os geólogos concordam. Você não pode impedir completamente o deslizamento de terra, só pode retardá-lo e se preparar para ele da melhor forma possível. Uau, então estamos testemunhando um tsunami monstruoso, historicamente único. Infelizmente, tenho que desapontar você. Ele não é único. A Noruega e a costa do Mar do Norte já passaram por um mega tsunami antes, há cerca de 8.200 anos. Naquela época, quando nossos ancestrais estavam prestes a inventar a agricultura, ocorreu um enorme deslizamento de terra na costa da Noruega. Esse deslizamento de terra é hoje conhecido como deslizamento de terra Storrega e foi enorme. Imagine uma área do tamanho da Islândia deslizando repentinamente para o mar. Esse foi o tamanho do deslizamento de terra de Storrega. Esse deslizamento de terra provocou um tsunami que atingiu grande parte das áreas que fazem fronteira com o Mar do Norte. Na Escócia, foram encontrados vestígios desse tsunami até 80 quilômetros para o interior. Imagine que você está passando seu kilt nas Highlands e, de repente, suas gaitas de fole são levadas por uma onda de tsunami. Nas Ilhas Shetland, as ondas provavelmente atingiram uma altura de mais de 20 metros. Para fins de comparação, isso é maior do que uma casa de 6 andares e a situação fica ainda pior. Uma nova pesquisa sugere que esse tsunami pode ter tido um impacto significativo sobre a população da Grã-Bretanha na época. Cientistas da Universidade de York e da Universidade de Leeds criaram simulações de computador para descobrir até onde as ondas do tsunami podem ter se deslocado para o interior. Suas descobertas são um tanto assustadoras. Em algumas áreas, como Howick, em Northumberland, o tsunami poderia ter exterminado grande parte da população. Nossos ancestrais da Idade da Pedra devem ter ficado maravilhados quando viram isso. Os pesquisadores até suspeitam que as pessoas foram pegas completamente despreparadas pelo tsunami. Elas nunca haviam passado por algo parecido ou comparável antes. Alguns podem até ter corrido para a praia quando o mar recuou por causa do tsunami para coletar peixes e moluscos encalhados. Um erro desastroso, porque então veio a onda que se aproximava e o tsunami de Storrega pode não ter sido o único de seu tipo. Pesquisas recentes encontraram evidências de outros tsunamis que atingiram as Ilhas Shetland por volta de 5.000 e 1,5 mil anos atrás. Isso significa que esses eventos podem ser mais comuns do que se pensava. E se houve vários tsunamis desse tipo no passado, isso pode acontecer novamente no futuro. Dave Tapping, do Serviço Geológico Britânico, coloca a questão da seguinte forma: isso significa que o perigo, o risco, é muito mais sério do que pensávamos anteriormente. É por isso que a pesquisa em Åkneset é tão importante. Podemos aprender com o passado para nos prepararmos melhor para o futuro. Patrick Sherrocks, o principal autor do estudo sobre o tsunami de Storrega, diz: identificar e avaliar eventos semelhantes do passado pode nos ajudar a prever onde, quando e qual será a dimensão de eventos futuros em uma determinada área. Por falar em preparação, você sabe quem também se preparou para o tsunami de Åkneset? A indústria cinematográfica. Em 2015, o filme de desastre norueguês The Wave foi lançado nos cinemas e conta exatamente esse cenário. Uma montanha cai em um fiord e desencadeia um tsunami, o caos se instala
e o filme é tão realista que os moradores de Geiranger puderam vê-lo antes do lançamento para evitar o pânico. Quero dizer, imagine ir ao cinema e ver sua cidade natal sendo engolida por uma onda gigante. Isso é o que eu chamo de colocação especial de produto. Mas, falando sério, a situação em Åkernäset é um exemplo perfeito de como a natureza constantemente nos apresenta novos desafios. Nós, seres humanos, tendemos a pensar que temos tudo sob controle, mas então surge uma montanha como essa e nos lembra que, mesmo em nossa era moderna, dificilmente podemos controlar essas forças brutais da natureza. Por outro lado, lidar com o perigo também mostra do que somos capazes como espécie. Talvez não consigamos deter uma montanha, mas podemos medir seu movimento milimetricamente, podemos desenvolver sistemas de alerta antecipado, criar planos de evacuação e até mesmo tentar desacelerar o curso da natureza. Isso é muito impressionante, não é? E quem sabe, talvez a pesquisa em Åkernäset leve a descobertas que um dia nos ajudarão a evitar desastres semelhantes em outras partes do mundo. Infelizmente, a Noruega não é o único lugar onde esses perigos estão à espreita. Do Alasca à Escandinávia e à Patagônia, há encostas de montanhas instáveis em todo o mundo que, mais cedo ou mais tarde, podem ceder. Assim que algo acontecer em Geiranger, eu avisarei você imediatamente, portanto, assine o canal agora e ative o sino. Por falar em ondas gigantescas e monstruosas, provavelmente há muitos planetas oceânicos escondidos no espaço, apenas esperando que os descubramos. Uma das representações mais fascinantes desse tipo de mundo aquático pode ser encontrada no filme Interstellar, que certamente você conhece. No planeta que vemos lá, as forças gravitacionais criam tsunamis gigantescos e monstruosos, como na Noruega, e em 1 hora nesse planeta, 7 anos se passam na Terra. É uma loucura total. Eu vou desvendar isso completamente, se esses planetas podem realmente existir e se podemos viajar no tempo dessa forma. Se você gosta do filme Interstellar tanto quanto eu, já pode ficar ansioso pelo vídeo. Caso contrário, eu diria que vejo você no próximo vídeo. Cuidem-se, amigos.